Olá, a Comissão de Seguridade Social e Família aqui da Câmara aprovou o projeto de lei 11.164 de 2018, que concede benefício fiscal a profissionais da saúde contratados por municípios com até 20 mil habitantes para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O benefício fiscal será concedido através da dedução de até 90% no imposto de renda, devido sobre os salários que esses profissionais vão receber. O benefício pode ser estendido, se o projeto virar lei, a médicos e odontólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, que foi o relator do projeto na comissão. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela gentileza de ter aceitado nosso convite para conversar sobre esse assunto. Fernando, eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar, um assunto importante, inclusive, para os jovens. Ok, deputado. O senhor poderia começar nos falando dos principais pontos do projeto e os benefícios que ele pode trazer aí para esses profissionais e para as cidades que vão ser atendidas por eles. Sem dúvida, Fernando. É interessante a gente discorrer sobre alguns aspectos, principalmente do aspecto demográfico, né? Nós temos, neste país, em torno de 70% das cidades, elas têm 20 mil ou menos habitantes. E o que é interessante é que isso equivale a aproximadamente 32 milhões de habitantes, o equivalente a 15, 16% da população brasileira. E veja que o que a gente tem visto? Quando a gente vai para a área da atenção primária em saúde, 66% dos municípios são cobertos e 93% deles estão nessa faixa populacional, desta atenção primária em saúde, ou seja, da estratégia de saúde da família. Mas o que está acontecendo? De uma maneira geral, vai para esses lugares jovens formandos. E eles vão simplesmente, às vezes, por uma oportunidade inicial de trabalho e transitória, quando começam a buscar outras fontes de emprego. E, de uma maneira geral, eles não ficam nessas cidades. E esse projeto ele é muito próprio, porque ele faz um hiato, ou seja, uma fase inicial. Na verdade, não é o hiato para começar a ter benefício. São 2 anos sem nenhuma regalia, vamos dizer assim. Após 2 anos, esse indivíduo ficando lá, ele tem a redução de 90% do imposto devido ao erário. Então, é um projeto que atrai, e principalmente ligado à área de saúde. Inicialmente, eram apenas médicos e odontólogos, e posteriormente, com a intervenção muito sábia e própria da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, nós acrescentamos e colocamos, inclusive, as outras profissões ligadas à saúde, principalmente a educação física também, que é uma forma preventiva de você evitar doenças, ou seja, manter saúde das pessoas de uma maneira geral. Então, eu quero crer que é um projeto que causará um impacto, principalmente nas cidades, que é para onde foi proposto, fazendo com que, já tendo, inclusive, uma tendência à supervisão e cobertura da estratégia de saúde da família, a gente ter mais profissionais qualificados e melhorando a sua condição profissional, legando a essa população condições de atendimento adequado em saúde. Okay. Deputado, o senhor falou nesse prazo, né, de 24 meses aí para que os profissionais possam começar a ter esse benefício. Como é que se chegou a esse prazo, deputado? Ele se baseia em experiências internacionais? Por que não 1 ano ou por que não 3 anos? Na verdade, Fernando, esse projeto nós levantamos, ele já vem, esse é um projeto do deputado Gaguinho, do Tocantins, né, e que ele apresenta isso, ele dá continuidade a um projeto que foi semelhante, apresentado em 2015, 2016. Então, provavelmente, eu trabalhei em cidade do interior
muitas vezes 1 ano é o prazo obrigatório que você fica, ou por atividade militar, ou por atividade social, ou por atividade religiosa. E quando você vai para lá, naturalmente você passa a conhecer as pessoas, avaliar o potencial do local, um relacionamento mais próximo, estreito. Então, eu quero crer que isso aí é um tempo aleatório após essa experiência daqueles que estiveram até então, né? Para que você possa se sedimentar, ou seja, escolher aquele lugar como a sua moradia futura. Não, eu não vejo assim que haja alguma coisa matemática, estatística estabelecida para se estabelecer, mas é um prazo adequado. Perfeito. Deputado, esse projeto ele prevê uma renúncia de receita, né? Nesse primeiro momento eu acho que não dá para quantificar, porque a gente não sabe quantas pessoas vão aderir, mas tem que ser feito essa conta aí, né? O governo, sempre que abre mão de uma renúncia de receita, tem que se indicar a fonte que vai compensar. O senhor, a comissão, já estão conversando aí com o Ministério da Economia para tentar contornar isso aí para o projeto não travar ali na frente? Na verdade, Fernando, nós não temos a projeção do impacto na arrecadação. Olhando de fora e vendo, porque de uma maneira geral, quando o indivíduo é chamado para ir, ele tem um salário específico. Sim. Né? E as cidades, elas não são as maiores do ponto de vista populacional. A gente tem aí em torno de 44% da população vivendo em 6% das cidades, são cidades grandes. Sim. Então, o impacto maior é exatamente em relação à saúde. Agora, esse projeto de lei, ele vai ser analisado pela Comissão de Tributação e Finanças, né? E também pela CCJ, para que haja uma avaliação adequada. Então, a gente vai trabalhar, inclusive lá na Comissão de Tributação, para ver o impacto, e se esse impacto empatar, é importante a gente, vamos dizer assim, defendê-lo, porque quando você vai para uma cidade, quando você escolhe uma cidade, isso precisa ser bem enfatizado, normalmente a gente pergunta se tem escola adequada, se tem segurança e se tem saúde. Então, esse projeto é voltado para a saúde. E a preocupação da população é sempre com saúde, em torno de 80%. Qualquer pessoa que você fizer uma enquete, ele vai dizer assim, eu quero saber sobre saúde. Como é? Então, na verdade, você puxando isso, ou seja, o profissional para aquela determinada cidade, você puxará investimentos de alguém que queira investir na cidade, claro que se ela tiver um potencial que chama, porque tem muitas cidades que têm potencial, mas que não é aproveitado exatamente porque não tem condições sociais, de saúde e até de segurança. Então, não se investe naquele local. Procura-se uma cidade concorrente onde possa dispor dessas condições. Então, eu quero crer que esse impacto não será o mais importante do ponto de vista arrecadatório para a União, porque a União vai, inclusive, economizar. Sim. Porque a estratégia de saúde da família, ou seja, o atendimento primário em saúde, é o sustentáculo do SUS. Nós temos gasto excessivamente internando pacientes, isso chega aos níveis de 2 bilhões de reais, simplesmente porque você não tem uma saúde primária adequada no município. Então, veja que, de forma alguma, nós causaremos um impacto maior do que 2 bilhões. E esse desperdício causa, inclusive, iatrogênese no paciente, porque você faz exames excessivos, desnecessários. E isso é evidente nas grandes cidades, onde a estratégia de saúde da família é menor. Então, eu quero crer que nós temos que analisar, nós não podemos fechar os olhos para isso, mas que o benefício, com certeza, em termos de investimento, será muito maior do que, na verdade, a redução da arrecadação tributária para a União. Perfeito, deputado. Deputado, para a gente finalizar, o projeto tramita em caráter conclusivo, né, para que quem nos acompanha possa entender, ele não precisa ir a plenário, né, basta ser aprovado, como o senhor disse, na Comissão de Finanças e Tributação e na CCJ. O senhor acha que dá para aprovar esse ano ainda, que é um ano mais curto, um ano atípico aí por causa da eleição?
Eu acho que dá, Fernando. Não é um projeto complicado, é simplesmente, claro que a Comissão de Tributação e Finanças, Finanças e Tributação vai exigir, naturalmente, ali dos pares, uma análise um pouco mais detalhada, e nós também vamos acompanhar isso para que verdadeiramente a gente tenha a resposta pronta. E o benefício, uma vez não sendo necessário ir a plenário, né, praticamente ele é terminal nas comissões, vai ser muito grande, porque agiliza, e uma vez aprovado, no ano seguinte já pode ser colocado à disposição, e nós precisamos interiorizar os profissionais de saúde. Esse é o grande drama. Aqui, só para você ter uma ideia, para a gente não falar nas hipóteses, nós temos, por exemplo, o médico, que é o grande determinante da saúde no interior da cidade de Vitória do Espírito Santo, são 12 médicos para 1.000 habitantes. No interior do Piauí, chega em torno de 0,6 médico por 1.000 habitantes. Quer dizer, interior, ninguém quer ir. E nós precisamos ter um chamariz, alguma coisa para atrair esse profissional, para melhorar a condição de saúde do interior do país. Ok, deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Fernando, eu que agradeço, muito obrigado, e aos telespectadores do Palavra Aberta, e estamos à disposição, sempre que julgar necessário, nos convocar para algum esclarecimento, principalmente na área de saúde. Obrigado mais uma vez, deputado. Eu conversei com o deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, sobre o projeto de lei que concede benefício fiscal a profissionais da saúde contratados por municípios com até 20.000 habitantes pelo SUS. O deputado foi o relator do projeto. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.